Olá, signo de Libra, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli e vamos fazer uma leitura geral e atemporal para Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Lembrando que por ser geral vocês precisam adaptar, ok? Vamos lá. Libra. Vivere veneversum vivus vit, vivere veneversum vivus vit, vivere veneversum vivus vit. Aventura Sul. Temos o número 2. Bom, aqui tem alguma coisa que está ligada ao passado. Parece que você precisa fazer algum tipo de resgate, não é? Aqui a gente parece como se fosse um portal e também uma máquina fotográfica, né? Fica na minha cabeça, como se tem alguma coisa que está registrada aqui, né, na mente de vocês, nos registros acásticos de vocês. Pode ser também algo de outras vidas, que aparentemente não é que precisa ser resgatado, precisa ser resolvido, não é? E pode ser que provavelmente uma chave exatamente para você se equilibrar, para você tomar uma decisão, tá? Pode ser que você esteja no momento de uma decisão bastante importante e talvez no passado você consiga encontrar uma resposta, porque você pode ter vivenciado alguma coisa semelhante, por exemplo. Ou pode até ser que aqui você tenha que resolver algo sobre uma pessoa ou um grupo e você precisa fazer aqui um flashback, tá? Fazer um levantamento desse passado, dar uma olhada para trás, ok? Vamos tentar ver por que isso, certo? Vamos lá, então. Espero que não esteja alto. Aqui eu coloquei uma música no fundo, que é para acalmar o chakra cardíaco. 4 de espadas, as de paus, valete de ouros, 6 de espadas, a sacerdotisa, primeiro arcano maior, e o 9 de paus. Bom, esse 4 de espadas provavelmente está ligado a esse momento de balanço aí, de você olhar para trás, né? O 4 de espadas é um momento que a gente se coloque em isolamento. Às vezes pode ser umas férias que você está tirando, mas você precisa refletir aqui sobre alguma coisa, provavelmente sobre algo do passado, tá? Por quê? Porque pode ser que você esteja, nesse momento, entrando numa nova fase, porque o As traz isso, né? Inícios, ainda mais o As de paus, inícios, inclusive inícios apaixonados. E isso é algo bastante material, porque a gente tem o valete de ouros, então é um evento, pode ser um novo trabalho, um novo relacionamento aqui, tá bom? Pode ser que você esteja entrando numa nova fase, onde você esteja fazendo uma mudança muito radical, ou no seu cotidiano, ou até para alguns você esteja mudando de cidade, de país, mas também o 6 de espadas pode ser, sabe quando a gente ouve, né, que é a gente que faz, né, que na verdade faz o nosso mundo, no sentido de como a gente tem a percepção dele, e que se a gente não muda, o mundo não muda. Então, às vezes, o 6 de espadas, essa mudança que às vezes a gente fala, mudou de país, porque a mudança é gigantesca, certo? Se a gente fala de mudança de país. Mas uma mudança de perspectiva de vida provavelmente vai provocar uma nova realidade para você, mesmo que você esteja, por exemplo, também no mesmo lugar. Mas é claro que aqui tem um fato, né? Então, vamos supor que você estivesse no mesmo local. Você resolve mudar o seu cotidiano, os seus hábitos, você muda a sua casa, né? Você cria uma nova energia ali para aquela situação, tá?
Então, a sua casa de repente era um pouco mais, tinha móveis mais escuros, aí você resolve deixar a casa mais clara. Então, tem algum tipo de identidade que vai mudar, ok? Então, isso vai ser uma mudança radical, isso vai trazer uma nova realidade para você, não necessariamente você mudou de local físico, tá? Mas, claro, pode ser também a mudança de um local, ok? E de certa forma, você está usando nesse processo de mudança, apesar de você ter precisado de um momento sozinho ou sozinha, para poder refletir, eu acredito que aqui exista um período que de tempos em tempos você resgate algo, né? Porque você está usando a intuição com a sacerdotisa. É um processo aqui que você está seguindo um caminho, mas é muito por intuição. Às vezes você dá uma olhadinha lá atrás para poder se equilibrar, para poder entender. Porque assim, quando a gente só vive pela intuição, 100%, ou a gente tem um grau espiritual altíssimo, que quase nenhum de nós temos, né? Desculpa falar. Eu não tenho, ninguém, é muito difícil. É uma pessoa que está ligada lá, né, com a antena parabólica espiritual, né, 24 horas por dia. Uma pessoa dessa tem que ter um preparo absurdo, né? E o nosso cotidiano nem serve para isso, né? Então, o que acontece? É claro que a gente pode ter esses momentos, não é? E acho que é isso que você faz aqui. A gente pode ter esses momentos de conexão total ali com aquilo que é mais elevado dentro de nós, com o Criador. Mas a gente faz isso tendo esse 4 de espadas, esse momento sabático, esse isolamento voluntário, né, no sentido de reflexão, de se reencontrar. Por quê? Porque você usa a intuição, mas você depois precisa criar uma certa estrutura para isso, tá? Porque a gente não consegue, como eu falei, ficar 24 horas com a intuição ligada e vivendo só pela intuição. Né? É um tipo de vida que eu talvez tivesse que ter outro tipo de estrutura, tá? É só por causa disso. Mas você faz isso, só que de momentos, de tempos em tempos, você precisa desse momento de reconexão aqui, fazer você tomou as atitudes, usou a sua intuição, aí você faz um flashback, faz uma análise. Aí você fala, olha, eu entendi por que eu usei a intuição. Porque a intuição, na verdade, é um tipo de inteligência, né? E aí, o que acontece? Ela tem uma lógica que, num primeiro momento, a gente não entende. Porque a gente não tem todas as variáveis, mas as coisas dentro da gente ali, a nossa mente está trabalhando, né? E com esse lado superior. Então, para você não se perder, porque a gente vive aqui no mundo cotidiano, e você também, certo? Vive aí no mundo que você tem regras, então você às vezes precisa desse momento para você se reequilibrar, ok? É isso, é como se você estivesse de olhos fechados, na verdade está usando o terceiro olho, seguindo a sua intuição, só que de tempos em tempos você faz um flashback e você fala, nossa, agora eu entendi porque eu tomei essa atitude, tá? Porque isso vai te trazer bastante sabedoria. Agora, o 9 de paus fala que existe aqui uma vontade por trás de tudo isso, né, dessa mudança e de você seguir a sua intuição, de resgatar alguma coisa, tá? O 9 de paus pode ser que aqui você queira resgatar um relacionamento, ou você quer resgatar o amor na sua vida, né? Um relacionamento em si que não seja um relacionamento passado, mas tem aqui algum resgate, alguma coisa você não desistiu, tá? Apesar das dificuldades. Talvez você perceba, né, ou ache que nesse novo momento que você está vivendo, seja possível aqui uma reconexão, uma reestruturação de alguma coisa, tá? É como se você, talvez esse assunto tivesse ficado para trás, mas você vai retomar, tá? Aqui a partir do momento que você está iniciando essa nova fase, tá bom? É aberta porque essa situação pode ser um relacionamento, não é? Pode ser alguma coisa sua mesmo, você quer resgatar um grupo que você fazia parte, de repente você estava afastado, afastada. Pode ser inclusive da parte da espiritualidade, eu estava afastado, mas agora eu voltei para um lugar, agora estou trabalhando, estou seguindo a minha intuição, mas eu sempre volto. Teve alguma experiência lá no passado que acabou ficando no passado, mas não é que você queira resgatar aquela experiência, você quer resgatar especificamente.
você quer resgatar algo que está dentro de você. Então, vamos supor que você fosse um centro espírita ou qualquer outra igreja. Você gostava da filosofia, você ajudava tal. E aí você parou de ir. Então, você pode estar retomando, não naquele lugar que você foi, tá? Mas você retoma em outro lugar, porém, você vai fazer esse exercício de estar sempre refletindo, tá? Mas isso também pode funcionar para um novo relacionamento. Só que você sempre, então você tá num novo relacionamento, por exemplo, você tá sempre olhando você sempre volta ali pro passado e lembra, né, de algumas situações e tenta fazer agora o processo, apesar da intuição, mais consciente. Se você já tá numa relação, vocês estão entrando numa nova fase. E para você é uma fase que vai trazer muito mais ânimo, né? Vai te levar para novos destinos. Mas você sabe que para esses novos destinos, você de vez em quando tem que colocar um pause e fazer uma reflexão aqui, né, de como estava a relação e de como está agora. Por quê? Porque você, nesse momento, está usando a sua intuição. E aí você precisa ganhar um entendimento, porque quando a gente usa a intuição, quem nunca, né? Você fala assim, eu vou por ali. Acontecia muito isso comigo, porque eu capto rapidinho as pessoas quando eu tô pessoalmente. Muito difícil mentir para mim. Então, eu trabalhava em vendas e aí eu sabia que certas coisas eu não podia falar porque eu deixava a pessoa falar para eu sentir a pessoa, né? Eu não saía vendendo, eu deixava a pessoa falar o que ela queria e tal. E aí, às vezes eu tomava algumas decisões e eu gostava de trabalhar sozinha exatamente por causa disso. Eu usava a minha intuição, sem dúvida, tá? Mas eu trazia essa análise e eu fui obrigada a entender, a fazer esse tipo de análise. Por quê? Porque a gente não vive sozinho. Então, por exemplo, se eu tinha que ir com um colega de trabalho, às vezes tinha alguns trabalhos em conjunto, ou se eu ia com um chefe. Como é que eu vou explicar para uma pessoa, de maneira racional, que aquilo foi uma intuição? Então, o mínimo para a gente viver, né, para não parecer que a gente está fora de controle, ou para a gente até ter menos desgaste com as pessoas, a gente faz essa retrospectiva, no sentido de entender, porque sim, o universo, ele tem causa e efeito. É que às vezes a gente não sabe, mas depois que aconteceu fica mais fácil de entender. Então, mesmo que você tenha usado a intuição, é sempre bom esse balanço. Nesse ponto que eu tô falando. E você tá recuperando a relação, é sempre bom esse balanço de novo, do passado e de agora, tá? Essa análise. Por quê? Porque isso vai te trazer sabedoria, ok? É isso. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.